Mas, enfim, agora vamos com ele, excepcionalmente de São Paulo, Olavo Soares. Boa tarde. Boa tarde, Madeleine. Boa tarde, pessoal. Estou em São Paulo, mas para falar coisas de Brasília. Isso porque alguns senadores, o presidente do Congresso, Eunício Oliveira, para que ele dê encaminhamento a pedidos de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Esses pedidos foram apresentados por cidadãos comuns e abordam diferentes temas, mas nenhum deles está em tramitação no Senado. Alguns foram arquivados e os outros aguardam a deliberação por parte do presidente Eunício Oliveira. O tema foi levantado ontem na sessão do Senado pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. Ele destacou um pedido que foi apresentado pelo jurista Modesto Carvalhosa, que é professor aposentado da Faculdade de Direito da USP. Nesse pedido, o professor Carvalhosa destaca 9 razões que, segundo ele, mostram crimes de responsabilidade praticados pelo ministro Gilmar Mendes, como, por exemplo, as famosas visitas fora de agenda de Gilmar Mendes a Michel Temer, o fato de Gilmar Mendes ter atuado, ou melhor dizendo, ter mostrado disponibilidade para ajudar o ex-governador do Silval Barbosa, que havia sido preso pela Polícia Federal, e também a liberação de presos que são defendidos pelo escritório de advocacia em que trabalha o ministro Gilmar Mendes. A gente separou um trecho dessa fala da comissão de ontem, ou melhor dizendo, do plenário do Senado ontem, em que o senador Randolfo pede a participação de todos os senadores nesse processo. Eu acho que a responsabilidade de dar uma resposta em especial a essa denúncia apresentada pelo doutor Modesto Carvalhosa, esse insigne jurista, é uma responsabilidade de todas e todos nós, senhores e senhoras, membros do Senado da República, ao qual cabe a responsabilidade de julgar e processar processos, e dar encaminhamento a denúncias contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Um senador que também tema ontem, depois do Randolfo, foi o Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, que é do PSD. Ele endossou as críticas feitas pelo senador Randolfo. Aí hoje eu e o senador Lazier, e ele repetiu essas críticas, contestou essa liberação de presos feita pelo ministro Gilmar Mendes, mas ele também trouxe outro tema que, na opinião dele, Lazier, configura um crime de responsabilidade praticado pelo ministro Gilmar Mendes. Um fato que, para mim, se constituiu no fundamento jurídico grave, que é ele ter sido presidente do Superior Eleitoral durante 2 anos e não ter cumprido a lei de 2015, que nós votamos aqui no Congresso em 2015, que obrigava o voto impresso nas eleições desse ano. Ele não cumpriu, ele não tratou, não diligenciou para que houvesse a licitação, para que houvesse a instalação de impressoras nas urnas eletrônicas, tudo isso. E o senador, ele apresentou ontem uma questão de ordem sobre o caso. Questão de ordem é um mecanismo utilizado pelos parlamentares em que eles buscam verificar se todos os regimentos estão sendo cumpridos. No caso, que o senador Lazier está contestando é o fato de que os pedidos de impeachment não estão caminhando por uma decisão única do presidente do Senado, o Eunício Oliveira. Na opinião do Lazier, essa decisão tem que ser da mesa do Senado, formada pelo presidente, pelos 2 vice-presidentes e por 4 secretários do Senado. Para encerrar, a gente só queria explicar rapidamente como funciona o pedido de impeachment de ministro do Supremo, algo que nunca aconteceu no Brasil. É um pedido que ele é regido pela mesma lei do impeachment que é aplicada no caso de afastamento de presidentes da República, mas com algumas diferenças. Por exemplo, é um pedido que ele nasce e se conclui dentro do Senado, sem ir para a Câmara, como é o caso do impeachment. Quando o pedido é aceito pelo presidente do Senado, é instalada uma comissão com 21 senadores que delibera acerca do pedido e depois, caso você entenda que há motivos para tal, esse pedido é encaminhado ao plenário. O plenário vota e esse sim do impeachment ele só é efetivado, e o afastamento só acontece se 2/3 do Senado votarem a favor disso. E cabe destacar que o pedido de impeachment, que é o pontapé inicial desse tipo de iniciativa, ele é formado, né, Madeleine, por qualquer cidadão, qualquer pessoa pode protocolar esse tipo de pedido. Bom, como tudo que trata de vigilância e fiscalização na Constituição de 88,
Isso que se chama o sistema de freios e contrapesos do judiciário também é muito bem feito. Brasil, pensa uma coisa. Quem é que teve essa ideia boa de fazer o seguinte? Quando tem senador e deputado para julgar, quem julga é o Supremo. Quando tem do Supremo para empichar, quem precisa autorizar é o senador. Nunca vai dar errado isso, né, Olavo? Sempre vai ser feito com a maior probidade, pensando no interesse público e no que é melhor para o cidadão brasileiro. Não dá, Olavo, para mim não dá. Não dá. Assim, louváveis as iniciativas e louváveis mais ainda por expor essa palhaçada que é esse sistema, né? Concordo com você, e não é à toa, né? Não é uma simples coincidência o fato de nunca ter havido um impeachment de ministro do Supremo. Pensa, são 11 ministros nesses quase 200 anos de república que a gente tem no Brasil, aliás, não, 200 anos de nação que a gente tem desde 2022, de não ter um impeachment de ministro do Supremo. É o que você disse, é um sistema balanceado. O presidente do Senado tem que aprovar, e aí, se aprovado, vai para a comissão, 21 senadores, eles vão julgar aquela pessoa, aquele ministro, que pode prejudicá-los no futuro muito próximo. Por isso, essas coisas são pouco efetivas. Mas, inclusive, até na gente, o senador Lazier mencionou isso. Ele falou, olha, eu estou lutando, apresentei a questão de ordem, mas acho pouco provável que isso realmente. Enfim, vocês vão ver direitinho essa história daqui a pouquinho lá no blog A Protagonista. Beijo, Olavo, até amanhã. Valeu, até amanhã, pessoal.